Eu estava vendo a postagem de uma pessoa profissional que trabalha com terapias holísticas no Instagram e fui olhar os comentários e entre os comentários que haviam nessa postagem tinha de uma pessoa e me chamou muita atenção, porque essa pessoa, ela parabenizava essa pessoa profissional, e dizia que ela não ia mais procurar médicos para cuidar da saúde, que ela iria cuidar da saúde dela apenas buscando terapias holísticas. Uma outra situação que eu também já vi, e essa já vi bastante na minha vida, fora e dentro das redes sociais, tinha uma pessoa que estava falando sobre espiritualidade e ela mesclava, né, trazia dentro dessa discussão que ela estava fazendo algumas questões relativas à física quântica, né? Ela falava de algumas conclusões, algumas contribuições do campo da física quântica que ajudavam a entender e explicar algumas questões do âmbito do mundo espiritual, do mundo invisível. E também algumas pessoas estavam chamando essa pessoa e essas ideias de pseudociência. Isso é pseudociência. Nessas duas situações, eu acho que consigo ilustrar bem um pouco do que é essa relação bastante conflituosa, bastante polêmica, que envolve o campo das ciências e o campo do sagrado. Por óbvio, esse vídeo ele é destinado a pessoas do campo da espiritualidade, essa é a proposta do Dialética da Alma, né, um canal de espiritualidade e esoterismo. Então, é voltado para esse público. E a minha intenção, o nosso objetivo, é trazer reflexões para que vocês entendam melhor a relação dessas duas dimensões. São reflexões bem introdutórias, bem iniciais, bem tranquilas mesmo, até porque o nosso canal tem um mês, então é a primeira vez que eu vou abordar essa discussão. E eu pretendo, em outros momentos, trazer novamente outras reflexões sobre essa relação, porque justamente por ser muito conflituosa, envolve muitas questões. Então, tem muita coisa para se falar dessa relação entre o sagrado e a ciência. E são questões muito delicadas, que são muito difíceis de serem discutidas. Então, é preciso muito cuidado, muito estudo e um cuidado redobrado com a ética também, para que a gente tenha uma discussão qualificada para abordar essas duas dimensões. Então, de acordo com o nosso entendimento de espiritualidade, a proposta é trazer algumas reflexões que ajudem vocês a terem uma relação menos conflitiva com essas duas dimensões, sem precisar negar uma ou outra e entendendo que cada uma dessas dimensões tem sua função, suas funções específicas, cada uma tem um lugar dentro da nossa vida. Aqui onde eu gravo venta muito, e aí o vento fica bagunçando as folhas do caderno, que é onde eu escrevo meu roteiro, então paciência. Existem certos discursos que trazem muito esse termo da pseudociência. E basicamente, pseudociência é um conhecimento, uma ideia que se intitula ciência, se intitula científica, mas que não foi produzido, não foi construído a partir do método científico. A última vez que eu vi bastante essa discussão movimentando as redes, e o debate público foi sobre a psicanálise. Algumas pessoas falando que a psicanálise era a pseudociência. Como eu falei, essa é uma discussão muito complexa e muito delicada, então vamos com calma, tem pontos que a gente não vai entrar aqui, vamos para uma discussão mais basilar. É muito, muito importante que teorias e ideias pseudocientíficas sejam de fato denunciadas, criticadas, porque a produção científica do conhecimento
ela é feita a partir de critérios muito bem definidos, estabelecidos. Então, você não faz pesquisa do jeito que você quer. Você precisa seguir um percurso metodológico, procedimentos metodológicos. Você precisa fundamentar, você vai amparar a sua discussão em autores que já produziram e já elaboraram resultados que você vai se utilizar, você vai citar esses autores, você vai fazer pesquisa de campo, análise empírica, você vai apresentar essa pesquisa para a comunidade acadêmica. Então, existe uma forma de se fazer ciência, existe uma forma de seguir o método científico e ela precisa ser respeitada. Então, se uma teoria, uma ideia, ela não passa por essa criteriosidade toda, por esse percurso todo, ela realmente não pode se intitular de científica. Esse canal não é um canal de divulgação científica, esse não é meu público, né, é meu interesse, então as minúcias dessa discussão realmente ficam para pessoas que se colocam para fazer essa discussão, né? Canais que têm essa proposta. O que é importante destacar dessa discussão é que esse termo pseudociência, ele é muitas vezes utilizado de uma forma ofensiva mesmo para tratar de ideias, conhecimentos, elaborações, reflexões que são do âmbito da espiritualidade, que são do campo do sagrado. É um termo que muitas vezes é utilizado para deslegitimar outros conhecimentos que não são conhecimentos científicos, não foram produzidos na universidade. Então, esse termo pseudociência, esse pseudocientífico, ele é muitas vezes utilizado para ofender, para deslegitimar conhecimentos que têm como fundamento a metafísica. Então, conhecimentos que são do âmbito do campo do sagrado mesmo. E esse termo ele é usado muitas vezes de forma ofensiva mesmo, porque quando a gente fala alguma coisa, a gente não está trazendo só palavras. Toda palavra carrega junto de si intencionalidade. Intencionalidade também é energia, é afeto, são conteúdos emocionais. Então, muitas vezes, é um termo utilizado mesmo de forma depreciativa, para menosprezar algumas formas de conhecimento, que não têm fundamento na realidade material, na realidade concreta, tem seus fundamentos numa perspectiva metafísica. E é essa discussão sobre a palavra, o poder da palavra e o que ela movimenta energeticamente, eu já discuti num vídeo anterior aqui do canal, então se você não viu, sugiro que você assista. Dentro da ciência, e a ciência é muito diversa, viu, gente? A ciência é algo muito complexo. Dentro do campo da ciência, existe uma perspectiva, quase como uma ideologia, chamada cientificismo. E, basicamente, o cientificismo, ele propõe, ou ele entende que o único conhecimento válido é o conhecimento científico. O único conhecimento que deve ser legitimado e seguido é o conhecimento científico, produzido a partir do método científico. A partir dessa perspectiva cientificista, o conhecimento científico é o conhecimento válido, verdadeiro. E outras formas de conhecimento são conhecimentos não científicos, que você não deve seguir, que não devem ser legitimados, que não são importantes, porque não são científicos. O cientificismo, ele abre margem para uma concepção de falsa ciência. Então, existe o conhecimento que é ciência, existe o conhecimento que é falsa ciência. Os outros são falsa ciência. E essa concepção, ela carrega paralelos com a distinção mosaica, que é um conceito trabalhado pelo pesquisador Jan Assmann, que ele
ele propõe que é um conceito fundamental para se entender o monoteísmo, e dentro do monoteísmo existe essa ideia de religião verdadeira e Deus verdadeiro. E essa ideia de verdade, falsidade no sagrado, ela abre margem, uma margem real e gigantesca de perseguição às religiosidades e aos deuses que não são verdadeiros. Porque se existe um Deus verdadeiro, os outros são falsos. Se existe uma religião verdadeira, as outras são falsas. E se são falsas, elas devem ser perseguidas. Elas não deveriam existir, porque são falsas. Então, é também com base no cientificismo que muitas pessoas do campo da ciência, ou representantes, de certa forma ali, acusam, está ventando muito hoje, mas é muito com base no cientificismo que muitas dessas pessoas acusam, chamam, nomeiam concepções da espiritualidade, né, do campo do sagrado, como pseudocientíficas. E essa concepção do cientificismo, ela não é só danosa na relação, né, da ciência com o sagrado, mas ela é danosa dentro da própria ciência em si, para a própria ciência, porque ela também abre margem para a negação das ciências humanas e sociais, que também são ciência, que também são áreas do campo da ciência, e são áreas importantíssimas. Você não vai ver uma pessoa deslegitimar, uma pessoa comum, qualquer que seja, negar ou deslegitimar algum conhecimento do âmbito das ciências biológicas, do âmbito da área biomédica, das tecnológicas, você não vai. Mas facilmente você encontra pessoas que negam e deslegitimam elaborações, produções, teorias que são do campo das ciências humanas e sociais. Então, você não vai ver uma pessoa falando aí de células e genética, dizendo, isso não existe, não é assim. Mas quando se trata de elaborações das ciências humanas e sociais, aí todo mundo se torna especialista. É claro que a gente está tão no fundo do poço que tem sim muitas pessoas negacionistas completas da ciência, seja que área for, né? Então, realmente, mas enfim, vocês entenderam que as ciências humanas e sociais, elas são as mais, é, é, as maiores vítimas, né, do negacionismo. E são justamente as ciências humanas e sociais que reconhecem os conhecimentos, as práticas do campo do sagrado, espirituais, religiosas, como patrimônio histórico e cultural da humanidade, que devem ser reconhecidas, respeitadas, legitimadas, pesquisadas, então que reconhece que elas são importantes, que elas estão no campo do sagrado, e o campo do sagrado é sim um campo muito importante da vida social. As espiritualidades, religiosidades, elas são parte da cultura do povo, né? Então, o direito à cultura, ele reconhece que todas essas práticas, elas devem ser respeitadas, preservadas, reconhecidas. E a cultura, a ciência e a espiritualidade, porque a espiritualidade ela é parte da cultura, né? Então, elas estão juntinhas ali e uma deve fortalecer a outra. Quando pessoas pesquisadoras, programas de pós-graduação, enfim, propõem pesquisas sobre a cultura, as religiões, enfim, elas estão contribuindo para a preservação, né, dessas práticas e dessas crenças. Mas aí vamos entrando mais, né, dentro do núcleo da nossa discussão, que é os
conflitos, né? Bom, dentro do campo do sagrado, obviamente, você vai ter conhecimentos que são produzidos a partir da espiritualidade, né? Da relação dos indivíduos com o mundo, a partir desses sentidos, desses símbolos, dessa fé, dessas crenças. Então, conhecimentos vão sendo produzidos, né? Ideias, concepções sobre o mundo, sobre as coisas, vão sendo produzidos. Então, o sagrado que envolve, né? Sempre quando eu falar sagrado, eu estou falando tudo, todo o âmbito da espiritualidade, inclusive as religiões. Elas vão produzir seus conhecimentos, mitos, interpretações. Então, elas vão apresentar suas ideias e suas elaborações para o mundo. Gente, tem uma motosserra na minha rua. Eu espero que não atrapalhe o áudio. Vocês tenham paciência, porque hoje está bem difícil. Mas voltando. Então, por produzirem esses conhecimentos, muitos desses conhecimentos do âmbito do sagrado, muitos desses conhecimentos, eles tendem sim a negar a materialidade, a negar as leis do mundo concreto, digamos assim. Então, com certeza vocês já viram isso, e eu posso até usar um exemplo, um tio-avô meu, pessoal da minha família, né? Um antigo, que ele dizia assim, em relação às questões de saúde, né? O médico não sabe de nada, quem sabe é Deus, né? Então, vem da relação com as religiões e com o sagrado essas ideias, essas concepções que tendem sim a negar a materialidade da vida, né? Tudo que envolve o mundo concreto. Os meus pais, eles também fazem muito isso com a meteorologia. Sempre que está no jornal dizendo a previsão do tempo, né? Para amanhã, a previsão do tempo, não sei o quê. Aí o meu pai e minha mãe, eles às vezes falam assim, vou ficar sabendo mais que Deus, sabe? Não, só quem sabe é Deus. Então, pessoas religiosas, pessoas que, né, estão no âmbito da espiritualidade, muitas vezes, sim, elas tendem a negar mesmo a ciência, negar ideias ou conhecimentos que tenham a ver mesmo com a materialidade da vida, com o que é possível no que tange a vida concreta, a vida material, né? Do ponto de vista da espiritualidade crítica que nós trazemos aqui, que é a nossa proposta, não nos cabe de forma nenhuma negar essas duas dimensões, muito pelo contrário. A gente precisa entender a função, as funções que cada uma tem na vida humana, coletiva e individual, para que a gente possa se relacionar bem com essas duas dimensões. Eu considero que não seria ético da minha parte dizer para você que você precisa da espiritualidade ou que precisa ter uma espiritualidade, embora o meu canal ele seja direcionado para pessoas que têm espiritualidade, né? Que orbitam, que estão dentro desse campo, né? Que a alma flui, se movimenta dentro desse campo. Mas eu não acho que seria ético da minha parte me colocar dessa forma, dizer que você precisa da espiritualidade. Mas eu posso sim chegar aqui e dizer que você precisa sim da ciência. Tanto você de forma individual, quanto você parte da sociedade. Porque a ciência, ela vai falar sobre o mundo concreto, aquilo que pode ser capturado, que pode ser analisado, tocado. Claro que para além disso, né, a ciência também estuda, obviamente, aquilo que não pode ser tocado, mas enfim, ela trata por se fundamentar a partir de evidências, né, de dados, ela trata do mundo concreto, né? Ela trata da materialidade da vida, ela está inscrita dentro da materialidade da vida. Ela trata do corpo, o corpo também é a materialidade da vida, né?
Nesse corpo habita uma alma, habita um espírito, elas habitam um corpo físico que tem as suas próprias leis. Então a ciência ela trata desse mundo físico, ela trata desse mundo da realidade concreta, da realidade material que os nossos corpos também se encontram. Por isso que a ciência ela não pode pesquisar, ela não pode provar que os arcturianos vêm aqui, se relacionam com as pessoas desse planeta. Ela não, isso foge completamente do escopo da ciência. Não tem como ela analisar, ela não tem como fundamentar. Não, simplesmente não tem. Por isso que a ciência não entra nesse âmbito. E o sagrado, a espiritualidade, ela fala da nossa relação com o mundo, que inclusive nessa perspectiva, é a relação com os mundos. Ela vai tratar de aspectos que são profundamente subjetivos, que não podem, que não podem ser tratados como passíveis de verificação, de comprovação. O sagrado, ele lida com as questões de sentido, né, do simbólico da humanidade, que a própria humanidade também criou e elaborou para responder às suas necessidades. Todo mundo precisa de sentido, de existência, para levantar da cama e seguir com a sua vida. Precisa acreditar em alguma coisa, mesmo que não seja do âmbito da metafísica. Mas se você não acredita, se você não tem expectativas, você não se movimenta pela vida, né? Então, essa instância, esse lugar em que a gente constrói os nossos sentidos, a nossa relação com o misterioso, inclusive com aquilo que a ciência não pode entrar, né? São do âmbito do sagrado. Então você não só pode, como você deve se relacionar bem com essas duas dimensões, porque você precisa dessas duas dimensões, porque você ao mesmo tempo, você é uma alma, um espírito, mas essa alma e esse espírito se expressam no corpo, e esse corpo aqui é matéria, esse corpo aqui ele é concreto, ele é físico. Então você precisa respeitar essas dimensões que nunca estão separadas, não podem ser entendidas de formas separadas. E aí enfim, onde tem margem para que muitas concepções dentro do campo da espiritualidade façam, tendem a negar muitas vezes a materialidade da vida. É como se as leis do mundo concreto também não exercessem influência sobre nós. Quando você faz magia para conseguir determinada coisa, uma coisa, um objeto, não sei, alguma coisa que você quer, você está movimentando outras leis, leis metafísicas, claro, mas como essas leis vão operar e fazer com que você alcance esse fim, né? Tenha o seu objeto conquistado, essas leis, essa magia, essa energia, enfim, ela vai operar a partir dos limites da materialidade da vida, inclusive os limites postos na sua própria vida, nas suas condições de vida, na sua realidade. Então, essas dimensões, elas trabalham juntas e nenhuma delas pode ser desconsiderada. Porque se fosse assim, como muitos desses coaches, ou pessoas mesmo aí do campo da espiritualidade, falam que é só pensar que você vai conquistar, porque ela fez isso, essa pessoa só pensou e ela conseguiu tal coisa, né? Como se fosse assim, eu vou simplesmente pensar e fazer uma magia para ganhar no final do ano na Mega da Virada. E aí a gente percebe que isso não acontece. Muito difícil que você faça uma magia, um trabalho para você ganhar na Mega, justamente porque esse ganhar na Mega é uma possibilidade muito distante da sua realidade, porque envolve inúmeras outras possibilidades
relacionada às realidades das outras pessoas que vão estar jogando. Então, é justamente por conhecer as leis do mundo material e do mundo invisível que você vai decidir que você não vai fazer uma magia para ganhar na Mega da Virada, mas que você vai fazer magia na sua vida para você ir conquistando a vida interessante, confortável que você quer e que você merece ter. E claro que se você quiser fazer magia, um feitiço para você ganhar na Mega da Virada, faça mesmo, viu? Tem que fazer mesmo, bora fazer magia sempre que possível. Eu adoro, é uma delícia. Então você tem uma margem de liberdade para definir, decidir como que você vai se relacionar com essas dimensões na sua vida. E eu digo que é uma margem, porque no que se relaciona à ciência, não existe isso de você achar que você não precisa dela, que você não vai usar ela. Isso é burrice, isso é ignorância, isso não existe, né? Por isso que é uma margem. Então você consegue decidir, você consegue definir como que você vai se relacionar com essas duas dimensões. Eu vou trazer um exemplo para facilitar o entendimento, né, do que eu estou falando. Existe uma planta, uma erva, né, também, chamada Artemisia, que talvez você, inclusive, possa conhecer. Artemisia vulgaris. A Artemisia, ela pode ser utilizada quando você quiser trabalhar com sonhos. Você trabalha, você se relaciona com essa planta quando você quer trabalhar com sonhos. Seja você ter sonhos lúcidos, você reter as informações do sonho, poder se comunicar, estar com o corpo mais sensível para receber informações durante o sono e por aí vai. Então você se relaciona, você pode se relacionar com essa planta quando você quer trabalhar questões relacionadas ao sono e ao sonho. A questão é que, do ponto de vista científico, não existem evidências de que a Artemisia tenha propriedades que te ajudem nesse sentido. A ciência ela consegue comprovar que a Artemisia é uma planta muito interessante para você tratar e cuidar de diversas questões, inclusive da saúde da mulher. Mas no que tange essa questão de sonhos e sono, não existem evidências ou não existem evidências suficientes para comprovar que você possa usar essa planta para esse fim. Mas a sabedoria popular, os conhecimentos da religiosidade popular, não científicos, e inclusive o próprio uso, a própria experiência de uso, né? Elas podem te dizer o contrário, né? Então, a sabedoria popular, ela diz sim que você pode utilizar a Artemisia quando você quiser fazer esses trabalhos no âmbito do seu sono e do seu sonho. Então, cabe você decidir como que você vai se colocar diante dessa questão. Então, se essa questão aqui, se não tem comprovação científica disso aqui, então eu não vou usar, ou eu vou usar, né? Então você tem que ter sabedoria, discernimento, você vai exercer sua liberdade e decidir como você vai se colocar nessa questão. Então, a gente percebe que a espiritualidade, de forma nenhuma, vai dar conta de resolver todas as questões da sua vida. Assim como a ciência também não basta e não é suficiente para que você viva uma vida com sentido. Essas duas dimensões, elas só existem e são profundamente importantes para a vida coletiva e individual porque elas foram respostas a necessidades humanas concretas. Então, a ciência ela tem sua legitimidade, responde a necessidades humanas, mas o sagrado também.
Então, o que nos cabe é exercitar na nossa vida uma boa relação com essas duas dimensões. Então, por exemplo, digamos que você vai no médico, que você não vai deixar de ir no médico, né? Fazer exames de rotina e você descobre que você está com um problema no seu coração, digamos assim. Eu não saberia dizer muito sobre isso, porque essa não é minha área. Então, tá, tô com uma pessoa está com um problema aí no coração, na saúde do coração. E aí, o que é que ela pode fazer, entendendo que ela pode e deve se relacionar bem com as leis físicas, concretas e metafísicas? Bom, ela vai fazer um tratamento que a médica dessa pessoa orientar, então ela vai tratar, talvez ela tenha que fazer alguns outros exames, tomar uma medicação, mas ela vai fazer isso, mas ela também vai desejar, vai procurar saber as respostas, né, as interpretações metafísicas para aquele problema de coração que ela desenvolveu. Então, ela vai para a metafísica da saúde e ela vai descobrir, né, que o coração, ele, metafisicamente, ele está associado ao desejo de vida, à vontade de viver, aos sentidos, né, a energia que flui, que faz com que a gente tenha vontade de fazer as nossas coisas e construir a nossa vida. Então, se a pessoa está desenvolvendo problemas no coração, é possível, né, que ela possa ter algumas questões na vida dela que estejam afastando ela dos desejos reais e honestos que ela tem. E isso é muito comum. Então você vai buscar, você vai fazer seu tratamento, mas você também vai buscar a cura, né, do seu problema, entendendo que a cura ela vai se dar em todos esses âmbitos. E muitas questões dentro do nosso entendimento metafísico, muitas questões de adoecimento, de patologias, elas têm um fundamento energético, né? Um desalinhamento energético, espiritual, nesse âmbito, né, não físico, que vai se sucedendo e com o passar do tempo, dos anos, isso vai somatizando, vai materializando e se expressando na forma de uma doença, de um problema de saúde. Então você veja que a pessoa foi lá e descobriu que ela está com um problema no coração, ela vai fazer todos os cuidados que a médica dessa pessoa orientar, né? Ela vai fazer. Mas ela também, por entender que o físico não se separa do energético, que não se separa do espiritual, né? E o emocional e o mental estão dentro aí, né? Desse campo energético. Ela entendendo isso, ela vai sim buscar a cura dela nesse alinhamento entre essas dimensões, porque a gente acredita que é justamente o desalinhamento dessas dimensões que provocam, que fazem aparecer os adoecimentos, pelo menos a grande maioria deles, né? Não tem como algo afetar o físico e não afetar o emocional e não afetar o energético. Assim como uma questão do campo emocional, não tem como uma questão do âmbito emocional não afetar o corpo físico. Então, a ideia é trabalhar sempre essas dimensões associadas, porque elas não se dissociam. Então, na metafísica da saúde, pegando ali o exemplo do coração, é um convite para que a pessoa passe a refletir sobre a sua condição interna, né? O coração ele está relacionado aos nossos desejos, à vontade de viver, à nossa motivação. Então, talvez seja interessante ela se questionar se talvez ela não está abrindo mão dos desejos honestos dela para fazer coisas que o mundo quer, que os outros querem, e ela vai se afastando cada vez do que ela quer.
E isso é sentido, às vezes não necessariamente de forma não, racional não, consciente, às vezes não é a pessoa pensando isso, mas inconscientemente ela está sentindo isso. O inconsciente ele não erra. A gente precisa, a gente vem para esse mundo para realizar nossa alma, para fazer o que a gente quer. E quando a gente se afasta disso e o mundo impõe que a gente se afaste disso, esse desalinhamento, ele vai provocar, sim, adoecimentos no corpo físico, em todos os corpos. Né? Imagine aí, por exemplo, que o sonho da vida da Maria é ser jogadora de futebol. É o sonho dela. Nossa, tudo flui, assim, ela se anima, não sei o que, não sei o que. Mas o mundo vai dizer para ela que essa é uma carreira inacessível para ela, que é uma carreira muito insegura para ela, que ela não deveria fazer isso com ela, porque viver no mundo material já é muito difícil. Então, vai fazer um concurso, Maria. E aí Maria vai fazer um concurso, vai trabalhar lá numa política e tal, e ela vai sustentar a vida dela, né? Fazendo o trabalho dela e tal, mas ela não vai estar fazendo aquilo que ela mais queria fazer. Às vezes, a própria dinâmica de vida que ela tem nesse trabalho não permite a ela tempo nem sequer para jogar com as amigas dela. Então, às vezes, o mundo leva você para uma vida, uma condição de vida, para escolhas que às vezes te afastam completamente daquilo que você quer. E aí, tudo bem, você pode estar ganhando um bom dinheiro, babá, mas dentro de si, embora muitas vezes, e na maioria das vezes, isso não é consciente, às vezes você não está realmente pensando e percebendo esse sofrimento, mas ele existe em você. De alguma forma, o seu corpo sente. Então, é um pouco dessas questões. O rapaz lá, o cara lá que teve problema no coração e a médica orientou ele a tomar uma certa medicação, e veja, a gente pode falar que a cura que ele pode procurar para o problema de coração dele vai existir sempre no âmbito energético e espiritual. Mas isso não significa que essa pessoa não precise de medicação caso a médica dele tenha passado. Porque, e isso aqui é muito importante, novamente, não se pode desconsiderar as leis da matéria. Nesse caso, do exemplo que eu estou usando aqui, as leis da matéria do corpo. Então, talvez no âmbito da vida, né, ao longo dos anos, a, o coração dele foi afetado de uma forma que talvez tenha ficado ali sequelas que o próprio físico não vai conseguir restaurar, não vai conseguir restabelecer. Ele pode sim se curar, mas essa cura não significa que não vai existir sequelas. E essas sequelas obrigam que esse indivíduo tome a sua medicação. Então, é mais ou menos por aí. As leis físicas nunca devem ser desconsideradas quando a gente pensa em espiritualidade. Então, a matéria, ela tem seus limites e suas leis próprias, as leis do corpo. Quando a gente pensa a realidade ampla que a gente vive, tem suas leis próprias também, que nesse caso é a relação do capital, são a relação do capitalismo, né, as relações de produção do capitalismo. Então, elas não podem ser desconsideradas quando a gente pensa mudança na realidade, né? Então, a materialidade, as leis físicas concretas, elas nunca podem ser desconsideradas por quem quer construir uma espiritualidade efetiva, crítica, que te leve na direção da sua alma, daquilo que você deseja e da vida que você quer viver. Tudo parte da materialidade. Então não faz sentido nenhum
ideias espiritualistas que negam essa materialidade. Você precisa sim conhecer as leis físicas do mundo que você vive e trabalhar com elas, unir esse conhecimento com os conhecimentos metafísicos e assim operar esses conhecimentos para modificar e transformar a sua vida, construir a sua vida no sentido que você quer. Até para que você entenda a metafísica das doenças e dizer que problemas no coração surgem porque a pessoa tem isso no aspecto espiritual. Ela precisa entender a doença, o problema de saúde, ou seja, a lei física, o aspecto físico, para ela conseguir entender o aspecto espiritual e energético. Então, não caiam nessas abordagens que fazem você desacreditar ou desconsiderar as leis físicas do mundo. O nosso corpo físico, ele é sagrado, ele precisa ser respeitado, cuidado, precisa da nossa atenção e ele tem suas leis próprias. Quanto mais conhecimentos, detalhes, tudo gira em torno de detalhes. Quanto mais conhecimentos vocês tiverem de todos esses campos, do campo físico da vida, do campo energético, do campo espiritual, quanto mais conhecimento vocês tiverem dessas dimensões, mais condições de saúde, de construir, de vivenciar um corpo com saúde vocês têm, mais condições de construir a vida que vocês querem. Então, estude bastante metafísica da saúde, reflexões internas, para você ter saúde, mas se alimente bem, cuide do seu corpo, tenha atenção com o seu corpo. Estude bastante ideias e conhecimentos espirituais, mas conheça também o capitalismo e por aí vai. Então, fiquem bastante atentas com pessoas que sugerem ou dão a entender que você deveria abandonar algum tratamento, alguma medicação. Cuidado com essas pessoas, elas são muito irresponsáveis e elas podem lucrar com esse tipo de ignorância. E quanto às pessoas do, do campo da ciência e tal, que muitas vezes acusam nossas crenças, nossos conhecimentos de pseudociência, paciência, porque falta a essas pessoas discernimento e ética também de separar as coisas e entender essas ideias aí que alguém está falando não são do escopo da ciência, são ideias esotéricas, espirituais e ponto. É só dizer que não é do campo da ciência e ponto. Nós não precisamos ficar correndo atrás, correndo para conseguir validação do campo da ciência para as nossas crenças, para as nossas práticas. Não precisamos. Então, gente, era mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês hoje. É uma discussão bem difícil de se fazer e abre margem para vários caminhos de discussão. Como eu falei, eu pretendo voltar nesse tema em outros momentos, a partir de outras questões desse diálogo, né? Que eu acho que é muito importante. E a ideia é essa, de contribuir para que a gente possa se relacionar de forma menos conflitiva. E eu sei que às vezes é difícil, mas a gente pode sim ter uma relação maravilhosa, tanto com a ciência quanto com a nossa espiritualidade, e respeitosa com ambas, acima de tudo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir e beijo e até a próxima.